A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Romanos. E vamos iniciar aqui com um título colocado assim, O Evangelho de Deus. Vamos estar meditando do versículo 1 ao versículo 7. Paulo escreve essa carta e ele escreve assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, o Evangelho de Deus, Paulo sabia que ele foi separado para pregar o Evangelho de Deus. Mas olha que interessante aqui como Paulo, ele começa a sua carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, amém? Então Paulo, ele sabe que era um apóstolo, ele sabe que ele foi separado por Deus, ele sabe que há uma unção na vida dele, sabe que Deus confiou a ele diversas responsabilidades, ele sabe o direito que um apóstolo tem, né? A unção que um apóstolo tem, mas ele escreve aqui, servo de Jesus Cristo. Ele sabe que no reino de Deus é assim que funciona. O menor é aquele que serve. Ele imita Jesus. Mesmo Paulo não ter andado com Jesus, ele recebeu o Evangelho por revelação, ele não esteve com Jesus, mas ele sabia que Jesus veio para se esvaziar da sua glória, para se tornar servo, e esse é o Evangelho de Deus, né? O menor é o maior. Então Paulo está se apresentando, eu vim para servir, eu estou a serviço de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, não apenas meu Salvador, mas meu Senhor, eu sou servo de Jesus Cristo. Então, e isso faz toda a diferença, quando nós nos submetemos, quando nós reconhecemos a nossa posição, quando nós queremos servir ao Senhor, então Deus libera uma grande unção. E essa grande unção foi separar ele como apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Ele sabia que dentro dele existia uma unção para ele ser enviado a diversos lugares, porque essa sempre foi a vontade de Jesus, que o Evangelho de Deus percorresse toda a terra, em todos os lugares, e assim será até a volta de Jesus. O Evangelho de Cristo vai alcançar cada cidade, cada país, cada nação, porque o Evangelho do Senhor é para ir, não para ficar. Então ele declara que separado para o Evangelho de Deus. Evangelho, sabemos que significa boas notícias, ou seja, Deus tem boas notícias. Paulo começa escrevendo, eu fui separado para anunciar as boas notícias de Deus. Aí olha que interessante, versículo 2. O qual foi prometido por ele antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, todos os profetas testemunhavam que existiria uma boa notícia. Ou seja, Deus resgataria o ser humano, resgataria o homem por causa do pecado, por causa da condição que o homem se encontrava, separado de Deus. Os profetas já anunciavam que iria vir um Messias, um enviado, né, um ungido por Deus para salvar, o Salvador, Jesus Cristo. Aí ele coloca assim, os profetas anunciavam em toda a Escritura acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa dele, o seu nome, recebemos graça e apostolado. Então diz assim que todos os profetas testemunhavam a respeito do seu Filho, né? O Evangelho de Deus, ele anuncia Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, ele revela quem é Jesus Cristo, revela o poder de Jesus Cristo, revela o que Deus fez por meio de Jesus Cristo com o ser humano, como que Jesus Cristo deve ser pregado. O Evangelho de Deus é anunciar Jesus Cristo. Paulo tinha esse propósito de revelar através das Escrituras, de levar a boa notícia e apontar para Jesus Cristo. O Evangelho de Deus anuncia Jesus Cristo. Era o que Paulo estava demonstrando, amém? Nós pregamos esse Evangelho, nós cremos nesse Evangelho, esse Evangelho chegou a nós, esse Evangelho que Paulo estava aqui implantando, ensinando aqui aos romanos, para eles aprenderem a defender a sua fé. Vemos assim, Deus nos livros, nos 4 evangelhos, revelando a salvação, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Vemos no livro de Atos, Jesus colocando em ação a sua igreja para pregar o evangelho. E agora vemos aqui Paulo defendendo o Evangelho, né? Ensinando a como defender o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é somente pela fé o homem pode ser salvo. E aqui vemos que por meio dele, por causa dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado. Ou seja, só por meio de Jesus e por causa do nome de Jesus que recebemos a unção que vem do alto. Então Paulo sabia que tudo que ele recebeu vinha por ele anunciar o nome de Jesus e por ele pregar
pregar Jesus Cristo. Quando você está de acordo com o Evangelho de Deus, quer anunciar Jesus, quer pregar Jesus, quer exaltar o nome de Jesus, então a unção virá, a unção para o seu ministério, a unção para o seu chamado virá. E aqui Paulo finaliza assim: a você graça e paz da parte de nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, e a todos os amados, que Deus os chama. Todos são amados de Deus e chamados para serem santos. Ou seja, aqui Paulo revela que esse Deus é um Deus de amor e que ama a todos e que ele tem um propósito, separar a todos. Essa palavra para chamar a todos para serem santos, ou seja, é separar a todos. Deus está nos separando, Deus está nos santificando. Isso é a ação do Espírito Santo, é Ele que nos santifica, é Ele que nos torna puro, o sangue de Jesus que nos purifica. Então somos um povo escolhido, separado por Deus. Amém? Você é esse povo separado por Deus e, como Paulo escreveu, amado pelo Senhor. Receba o amor do Pai, receba a graça do Filho e receba a comunhão com o Espírito Santo. Vamos dar continuidade amanhã nesse livro de Romanos e vamos aprender muito a respeito da nossa fé, da salvação, do Evangelho de Deus. Amém? Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo na sua vida, em nome de Jesus.